Olá, o meu nome é Ellington e eu quero agradecer a você por ter assistido o vídeo até o final. Eu quero contar um pouco sobre a história do que aconteceu no dia que eu gravei esse vídeo e espero que essa experiência sirva para você de alguma forma. Bem, como eu faço? Normalmente eu sempre vou anteriormente, ao lugar onde eu vou gravar o vídeo. Eu já tinha ido uma primeira vez na Pedra da Babilônia com alguns amigos, então eu achava que eu conhecia bem o caminho. Então, no dia que eu gravei esse vídeo, infelizmente eu me perdi dentro da mata, que antecede o cume da estrada. Eu cometi alguns erros, que eu não tinha cometido anteriormente, que foram, eu diria, cruciais para que a coisa se desenrolasse como se desenrolou. Felizmente, nada muito grave aconteceu. Eu fui resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo e não tive nenhum ferimento, não me machuquei em absolutamente nada, mas eu fiz uma escolha, um julgamento do que era mais interessante. Cerca de 10 minutos após ter gravado a última cena, eu desci, Então, o primeiro erro, um dos erros que eu cometi, talvez o primeiro, tenha sido escolher mal o horário, Então eu escolhi um horário um pouco mais tarde para poder fazer a gravação e como era um dia nublado, o sol se põe, então a luz desaparece muito rapidamente. Então, aproximadamente cerca de 10 minutos após ter gravado a última cena, eu desci e entrei na trilha propriamente. A trilha é uma trilha um pouco confusa. Por que essa trilha é um pouco confusa? Porque existem cavalos ali, é um pasto. Então, os cavalos eles acabam fazendo trilhas paralelas à trilha principal. Então, se você não conhece muito bem, principalmente à noite, no escuro, é bastante fácil se perder ali se você não tiver com um tipo de marcação ou alguém que conhece muito bem a trilha, Então, infelizmente, eu me perdi na trilha por ter cometido o erro de pegar a saída, digamos assim, errada. E no momento lá, no momento que eu estava perdido no mato, eu fiz uma escolha, A escolha era continuar procurando a saída, correndo o risco de me machucar, cair em algum buraco, de repente pisar em algum animal, peçonhento, alguma coisa parecida e deixar a situação um pouco mais complicada. Então, felizmente eu consegui sinal de telefonia, num dos cantinhos onde eu estava ali. Comuniquei a amigos próximos. Eu tenho um grande amigo que trabalha no Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo, então acionei ele me disse para ficar exatamente onde estava e graças a Deus ele mandou o serviço de resgate, fazer a minha recuperação, o meu resgate lá, Graças a Deus deu tudo certo no final, mas assim, eu aprendi algumas lições, e hoje eu quero mostrar, de colocar para vocês algumas dessas lições que eu aprendi. O mais importante é escolher bem o horário. No inverno, os dias são um pouco mais curtos, então você tem que prestar mais atenção. À medida que a gente vai chegando mais próximo do verão, as tardes são um pouco mais longas. Em dias nublados, evidentemente o sol se pondo, a luminosidade cai muito rapidamente. E ali, como você está atrás da montanha, você está descendo, a luz desaparece muito rápido. Então, uma primeira lição foi essa, não ir gravar tão tarde em determinadas épocas do ano. Então, o ideal é que você escolha muito bem o horário. Um outro erro que eu cometi foi ter ido de bermuda. A trilha ali ela é um pouco com algum mato, capim que acaba te arranhando. Então, o ideal talvez você ir de calça, Inclusive eu tenho uma calça que ela se transforma em bermuda. Nesse dia eu sempre vou com essa calça, Nesse dia eu não fui com essa calça. Então é um outro erro, E assim, o ideal é você ir sempre com calçado apropriado. Felizmente eu estava com calçado apropriado, eu tinha capa de chuva, para me proteger, e estava numa situação
de maior tranquilidade, porque eu tinha sinal de telefonia. Então esse é um aspecto muito importante. Quando você for caminhar sozinho, se você for caminhar sozinho, sempre avise pessoas, né, aonde você está indo, a hora que você pretende voltar, para que elas saibam que se acontecer alguma coisa com você, se você não cumpriu aquela estratégia, aquele plano de retorno, eles possam então acionar o serviço de emergência para poder, se for necessário, realmente resgatar você, né? Então assim, lembre dessa dica, né? Sempre procure o horário mais apropriado, leve água, use o calçado correto, né? E algumas outras algumas coisas que vale a pena você ter com você. Eu separei aqui 3 itens que eu considero que agora são fundamentais, né? O power bank, né, para ter comigo o celular, né? Então se eu ficar sem energia, se eu ficar sem bateria do celular, eu tenho essa bateria extra para carregar o celular, então é um item muito importante para você ter, né? Se você estiver num local onde você tem cobertura e você precisa ficar lá por qualquer motivo, você se machucou, está chovendo muito, ou você se perdeu, como foi o meu caso, então é um item bom, bem legal de você ter com você, bem próximo, né? Um outro item que eu considerei bastante importante, que eu já tinha e que nesse dia eu não tinha comigo, eu tinha comprado anteriormente, mas não estava na mochila, é o cobertor de emergência, né? Então, numa situação de necessidade, esse cobertor pode te ajudar bastante. Ele é bem baratinho, né? Você pode comprar no AliExpress, no Mercado Livre. É um cobertor que ele tem um invólucro, né, de alumínio, né? Então, para esquentar você em uma situação de frio, né, no momento de frio, ajuda bastante, também pode proteger. E um último item aqui, que também pode ser bastante útil, e eu percebi isso muito claramente nessa situação que eu vivenciei, é um apito, né? Você pode precisar de um apito para informar a sua localização a quem estiver te procurando. Então, um apito de emergência, né, ou um apito normal, né, você pode levar também, pode ser um item bem útil para você ter com você na hora que você for, né, fazer a sua trilha. Preferivelmente procure ir com outras pessoas, né? Se você puder ir com outras pessoas, a situação fica mais tranquila, né? Se acontecer alguma coisa, a outra pessoa pode buscar ajuda, então é melhor você não ir sozinho. Por que eu faço as minhas caminhadas sozinho? Porque eu preciso gravar o conteúdo, então leva muito tempo, né? Eu vou, gravo, volto, gravo a cena, às vezes a cena não fica boa, eu tenho que gravar novamente, então assim, eu acabo indo sozinho para não ter que levar uma outra pessoa comigo e ficar fazendo a pessoa esperar muito tempo, né? E com isso comprometer o conteúdo, né? Eu aprendi algumas lições, né? Eu não me lembro a patente exatamente do militar do Corpo de Bombeiros que me resgatou, mas ele me disse uma coisa que marcou muito. Ele falou para mim não parar, né? Continue com isso, continue com esse trabalho, continue explorando, porque é muito legal, né? A experiência de você estar fazendo trilha, conhecendo outros lugares. Evidentemente, você precisa fazer isso com o máximo de segurança possível, né? Então, se possível, vá com alguém que já conheça, né? Nunca vá numa trilha que mesmo que você use um aplicativo, tem vários aplicativos hoje aí, Wikiloc, né, e outros AllTrails que mostram trilhas para você. Se você puder, vá acompanhado, vá com alguém, pelo menos na primeira vez. Na segunda vez, contanto que você avise as outras pessoas onde você está indo, que você tenha meios de ser localizado, né? Então é bom sempre estar, se possível, ir com outras pessoas. E também a experiência é muito melhor, você acaba compartilhando momentos legais com outras pessoas. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez e tudo de bom. Tchau, tchau.